nós trabalhamos com esses crimes que já aconteceram, é preciso estruturar para que haja uma outra justiça, uma outra polícia, uma outra forma de investigação, outros médicos, outra estrutura para dar conta disso. As manifestações da mesa acontecem no final, doutor Diógenes. Todos farão uso da palavra no final, até para que o senhor possa ouvir. Nós temos apenas 3 parlamentares inscritos. Por favor, deputado Amauri. Primeiro, parabenizá-los, a deputada Manuela e o deputado Luiz Couto, por ter requerido essa sessão. É um momento preocupante no Brasil que nós vivemos, é um momento particular dessas mortes, em tão curto período de tempo ter havido uma sucessão de mortes. Preocupou essa casa, nós tivemos diversas manifestações, e quero parabenizá-lo. Eu sempre digo que essa casa tem alguns deputados necessários, no sentido de que, se esses deputados não existissem, determinados temas passariam ao largo, não seriam tratados. E Luiz Couto e a deputada Manuela são desses deputados necessários à questão do direito humano. O padre Luiz Couto tem tido uma firmeza, uma persistência, uma insistência necessária para tratar desse tema. Então, quero parabenizá-lo pelo requerimento, tá certo? Porque é um dos caminhos que nós vamos tomar, já tomamos, tivemos lá no plenário, naquele dia, a comissão especial, que foi o primeiro momento, esse é o desdobramento. Aí eu queria, primeiro, fazer uma pergunta ao capitão Luíde, do Ministério da Força Nacional. Luíde, como é que você percebe a ação da Força Nacional, essa ação integrada, essa ação que alguém chamou até de episódica, o delegado, e quero parabenizar também o delegado, está conversando com o Padre Tom, e eu acho que em determinados estados a ação da polícia tem sido não enfatizada, não tem uma resposta, mas me parece que em Rondônia vocês estão acelerando os processos, estão agilizando, estão dando uma resposta bastante a contento. Mas eu gostaria, ele chamou de episódio, que nos preocupa também. Eu sei que a ação da Força Nacional ela tem tido resultado em diversos momentos, em diversos estados. Você que tem experiência. No Pará, tem o mesmo resultado das outras ações, como em Alagoas, como no Rio, como em outros lugares. No Pará, essa ação, esse tipo de ação, inibe a criminalidade, dá algum resultado, tem uma repercussão positiva, ou essa ação é realmente inócua diante daquela estrutura que nós encontramos lá? Essa é a primeira questão. Segunda questão, doutor Diógenes, nós temos hoje, no plano internacional, o reconhecimento que determinados crimes eles foram transnacionalizados. Ou seja, há um reconhecimento internacional de que a justiça nacional não dá conta de determinados crimes. Nós temos aí o julgamento de diversos criminosos de guerra que atentaram contra os direitos humanos de forma maciça. O último, o Ratko Mladic, da Sérvia, está sendo julgado pelo Tribunal Penal Internacional. Me parece que é uma resposta semelhante. Os conflitos locais, e o Brasil ainda tem uma estrutura, apesar de nós termos avançado muito, nós temos ainda uma estrutura bastante oligarquizada em algumas regiões. A região norte tem uma estrutura oligarquizada, na Bahia nós ainda temos, como no sul da Bahia, o conflito com as comunidades indígenas. Valmir Assunção foi recentemente com a comissão lá, e levantou, e os jornais têm levantado isso, e as entidades de defesa dos indígenas têm levantado isso constantemente, que determinados, é evidente, eu considero o Ministério Público uma das instituições mais sérias desse país, uma das instituições que tem contribuído para avançar muito a democracia e o Estado de Direito, considero a magistratura desse país também, principalmente a magistratura de primeiro grau. Os tribunais são questionáveis, a sua independência e o seu julgamento, mas a magistratura de primeiro grau na Bahia
tanto no nível estadual, no geral, como o senhor já falou, como no nível federal, tem tido uma postura, né, de aplicar a Constituição, de aplicar a lei. Nós temos aí avanço. Vide até a questão aí uma questão mais no plano moral, que essa casa tem tido uma postura bastante conservadora e reacionária em relação, por exemplo, à homofobia. O judiciário tem avançado, tem reconhecido esses direitos, mas tem estruturas locais, e o crime agrário, o crime contra os direitos humanos ligado à terra é muito vinculado. Nós sabemos que existe, e aí lá na Bahia existe isso, quando eu digo na Bahia, localizado no sul da Bahia, especificamente em relação a determinados conflitos com os indígenas, não é generalizado de jeito nenhum. A magistratura da Bahia, né, é uma magistratura que cada vez mais afirma a sua independência, mas sabemos que existe, mesmo os membros da magistratura judiciária, originário de latifúndio, filho de latifundiário, né, descendente de latifundiário, e tem agido no sentido de proteção dos interesses das suas famílias. Mas não é só isso, é também os interesses locais. E essa pressão que o padre Luiz Couto colocou sobre o júri não federalizado, e aí não é. A maioria desses crimes são crimes contra a vida, crimes dolosos contra a vida, que o julgamento não é do juiz, o julgamento é do júri, a justiça apenas aplica a pena em ocorrendo a condenação. A gente sabe quase da impossibilidade em determinada região, face às estruturas oligarquizadas locais, tá certo? O júri tem independência e julgar com imparcialidade. Então, nós dependemos da federalização, não dos crimes, nós estamos dependendo da federalização dos crimes contra direitos humanos com essas características. Porque a gente acha que, tirando do local o julgamento, tirando da justiça local, você tira a pressão local e dá maior independência. Não é que a Justiça Federal tenha maior celeridade, não é que a Justiça Federal seja melhor do que a Justiça Estadual. Não é isso. Nós não estamos aqui fazendo essa avaliação. Nós não estamos desmerecendo a magistratura estadual, mas nós estamos reconhecendo que nesses crimes é mais eficaz a intervenção da Justiça. Eu gostaria, inclusive, de uma avaliação por parte da Pastoral da Terra, se isso é verdade. E outra coisa que eu queria, me perdoe o nome do senhor, eu estou ficando velho, Ladislau, eu gostaria que o senhor avaliasse também aqui para nós, apesar de confiar no nosso governo, no Ministério da Justiça, apesar de confiar no nosso ministro de Desenvolvimento Agrário, apesar de ter absoluta confiança na determinação da presidenta Dilma, eu gostaria que o senhor trouxesse para nós um depoimento sobre os órgãos federais, a atuação dos órgãos federais em relação a esses conflitos. O INCRA, como é que é a posição, a relação do INCRA em relação ao latifundiário e os trabalhadores, e também do IBAMA. Nós gostaríamos de ter uma visão precisa, porque isso está na nossa governabilidade, está na governabilidade do nosso governo, e se esses órgãos estiverem entranhados, estiverem permitindo, estiverem com descendência, nós temos que tomar medidas duras. Então, gostaria que o senhor também desse um depoimento nesse sentido. Muito obrigado. Obrigada, deputada Mauri. Deputado Valmir Assunção. Quero, primeiro, parabenizar a Comissão de Direitos Humanos e também a Comissão de Constituição e Justiça por ter essa compreensão de realizar essa sessão aqui, justamente no sentido de discutir esse tema que é a violência no campo. Eu quero iniciar dizendo que eu sou assentado em um projeto de reforma agrária, há mais de 20 anos lutando pela reforma agrária no país, e